Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar, dando continuidade aí, falando do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Vamos estudar o capítulo 6 de Mateus, seguindo a nossa série, o Evangelho do Reino. E no capítulo 6, a temática ela muda um pouco. E agora nós vamos falar sobre os princípios do rei, da verdadeira adoração. Convido você a abrir a sua Bíblia, a acessar ela, e a partir do versículo 1 e 2 do capítulo 6, nós vamos meditar nessa hora, tá bom? Diz assim: guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens, para seres visto por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensa junto do vosso Pai que estais nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas das sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. A verdadeira justiça do reino deve ser aplicada na nossa vida diária. E Jesus ele ensina isso no capítulo 6, ainda falando para os seus discípulos e também para a multidão. Jesus como mestre, Jesus ensinando. Essa é a ênfase do restante do Sermão do Monte. Jesus associa esse princípio à sua relação com Deus na adoração. A primeira verdade que nós podemos ver aqui está do versículo 1 ao versículo 4. Lemos aí os dois primeiros versos, onde fala das nossas contribuições, né? Fala em relação às esmolas, né? De ajudar as pessoas. Dar esmola aos pobres, orar e jejuar eram atos importantes e práticas dos discípulos. Ao buscar esse precioso contexto aí da atitude interior, de se colocar e ajudar aquele que necessita. Eu e você podemos dizer que nós temos um coração aberto, um coração misericordioso para ajudar as pessoas. Nós precisamos entender que no mundo onde nós vivemos, existem muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas precisando de oração, muitas pessoas precisando de atenção, muitas pessoas precisando de ajuda em todos os sentidos. Então o capítulo 6 ele vai nos ensinar dessa questão, principalmente no versículo 4, do 1 ao 4, de ajudar o próximo. Do versículo 15 ao versículo 15, no versículo 15 principalmente, mas se nós vemos o versículo 5 a 15, a gente vê a questão agora, Jesus mudando aí o cenário, falando sobre a oração. O que é oração? Oração é um relacionamento com Deus. Oração é estar conectado com o Pai. Oração é falar com Deus. Oração quando eu expresso o meu coração diante do Senhor e busco esse relacionamento com o Pai. Devemos orar em particular antes de orar em público. O versículo 6 diz isso, ele narra isso. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem secretamente te recompensará. Devemos orar com sinceridade, como diz o versículo 7. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus, do versículo 9 a 13. Que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do nosso Deus. Devemos orar com o Espírito Santo.
orar por perdão. Tem vários momentos da oração: confissão de pecados, gratidão, louvor, mas também pedidos de oração, intercedendo um pelos outros. Do versículo 16 a 18, a gente vê do jejum, a importância aí do jejum, mas não mostrar para as pessoas que nós estamos jejuando, mas é um ato de vida, de consagração a Deus. Quando eu estou jejuando, quando eu estou em constante comunhão e oração com o Senhor, eu estou consagrando o meu corpo, consagrando a minha vida para buscar mais e mais da presença do Senhor. É isso que eu preciso realizar na minha vida, é isso que eu preciso fazer. Se você tem esse desejo no seu coração, se coloque diante de Deus, se coloque diante do Senhor. A parte mais importante da vida cristã é aquela que Deus vê. Como Deus te vê. Então, que nós possamos entender esses 3 pontos importantes que Jesus nos ensina sobre ajudar o próximo. Ele fala das esmolas, a questão da oração, estarmos conectados com o Pai, e a importância do jejum. Do versículo 19 até o versículo 34, ele conclui assim, da conclusão do capítulo 6, ele fala do uso das riquezas materiais. Do versículo 19 ao versículo 24, ele fala: tornai-vos escravos. Olha o que diz no versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e minam. E aí no versículo 21 ele diz: pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Que o nosso coração não esteja voltado somente para as coisas materiais, mas principalmente para as coisas espirituais. Quando nós buscamos as coisas espirituais, nós temos as coisas materiais, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa necessidade. No versículo 25 ao versículo 30, nós vemos Jesus falando sobre a ansiedade. Vivemos ansiosos. Olha o que ele pontua aqui a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Trazendo uma lição importante para nós, queridos, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor está conosco. Tudo que Ele tem realizado na nossa vida, porque Ele é o nosso Deus, Criador, que tem nos sustentado, tem cuidado de nós. E Jesus vai pontuando, vai ensinando isso no Sermão do Monte. Do versículo 31 ao versículo 33, ele fala do testemunho, da importância do testemunho, de compartilhar do amor de Jesus para outras pessoas. Ele vai falando sobre isso, e ele termina aí o capítulo 6 falando sobre não perdermos a alegria do Senhor, a alegria de estar com o Senhor, a alegria de servi-lo. Olha o que ele diz no versículo 34: portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Que vivemos o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida. O importante é hoje, não temos que nos preocupar o que vai acontecer amanhã ou ano que vem, mas temos que nos preocupar com hoje, o cuidado do Senhor com a nossa família, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, que possamos entregar o nosso caminho todos os dias para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida,
e que nesse dia você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Aquele abraço.